hospital deveria ser um lugar de esperança, um lugar onde as pessoas entram frágeis e saem vivas. Profissionais da saúde são treinados para cuidar, aliviar a dor e proteger a vida. Mas e quando a suspeita aponta exatamente para quem deveria salvar? No Distrito Federal, 3 mortes dentro de uma UTI levantaram um alerta silencioso. Pouco tempo depois, a polícia chegou a um nome chocante: 3 técnicos de enfermagem. O que aconteceu dentro daquele hospital? Foi erro? Foi negligência? Ou foi algo muito mais grave? Hoje vocês vão conhecer em detalhes o caso real do trio de técnicos de enfermagem investigados por homicídio. Um episódio que abalou famílias, profissionais da saúde e levantou questões profundas sobre confiança, ética e vigilância dentro dos hospitais. Este vídeo é baseado em informações divulgadas pela imprensa e pelas autoridades. O caso corre em segredo de justiça e os envolvidos são considerados suspeitos, não condenados. A história começa em um hospital particular localizado em Taguatinga, no Distrito Federal. Um hospital conhecido, estruturado com unidade de terapia intensiva em funcionamento regular. A UTI é o setor mais sensível de qualquer hospital. Ali estão pacientes em estado grave, muitos sedados, sem condições de se comunicar. Cada medicamento, cada procedimento, cada minuto importa. Os técnicos de enfermagem exercem um papel central nesse ambiente. São eles que administram medicamentos prescritos, monitoram sinais vitais, auxiliam médicos e enfermeiros, função que exige confiança absoluta. E foi justamente nesse cenário que algo começou a destoar. Entre os meses de novembro e dezembro, 3 pacientes internados na UTI morreram em circunstâncias que chamaram a atenção. Inicialmente, as mortes foram registradas como naturais. Afinal, pacientes em UTI, infelizmente, podem evoluir a óbito. Mas alguns detalhes começaram a incomodar. Horários muito próximos, padrões repetidos, mudanças abruptas no quadro clínico e registros que não batiam com a evolução esperada. Familiares de uma das vítimas questionaram. Profissionais do hospital também passaram a observar inconsistências. Não era uma prova, era uma suspeita silenciosa. E foi essa inquietação que levou o hospital a comunicar às autoridades. A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal chegou a 3 técnicos de enfermagem, que atuavam na UTI durante os períodos das mortes. Nomes foram divulgados pela imprensa, mas é importante reforçar, trata-se de uma investigação em andamento. O que chamou a atenção dos investigadores não foi apenas o cargo, mas o cruzamento de dados. Plantões coincidentes, presença constante nos quartos das vítimas, registro atípicos de procedimentos, imagens de câmera de segurança. Nada isolado, mas, juntos esses elementos, formaram um padrão. A partir desse momento, a investigação avançou com mais profundidade. A análise de imagens, as câmeras internas do hospital foram revisadas. Os investigadores buscaram entender quem entrou, quando entrou e por quanto tempo permaneceu nos quartos das vítimas. Os prontuários médicos, registros de medicamentos administrados foram comparados com as prescrições médicas. Segundo informações divulgadas, foram identificadas inconsistências, substâncias aplicadas em horários incomuns ou sem justificativa clínica clara. O padrão de repetição. Mortes investigadas ocorreram durante plantões específicos. Isso levou a polícia a ampliar a apuração para outros óbitos ocorridos em períodos semelhantes, inclusive em locais onde os suspeitos já haviam trabalhado. Nesse ponto, o caso deixa de ser apenas uma suspeita pontual, passa a ser tratado como um possível homicídio. Casos assim são raros, mas não são impossíveis. Eles costumam ser descobertos quando alguém percebe que o número de mortes foge do padrão, os horários coincidem, os registros não fazem sentido clínico. Hospitais lidam com estatísticas o tempo todo, e quando algo sai muito da curva, um alerta se acende. É importante dizer, a imensa maioria dos profissionais da enfermagem salva vidas todos os dias. Por isso, quando surge um caso como esse, o impacto é devastador para toda a categoria. Quando o caso veio a público, a reação foi imediata. Familiares das vítimas pediram justiça. Profissionais da saúde demonstraram choque e indignação. A sociedade passou a questionar
Como algo assim pode acontecer dentro de um hospital? Conselhos profissionais reforçaram a importância de fiscalização, protocolos rígidos e acompanhamento psicológico para equipes que trabalham sob pressão extrema. O medo não era apenas do crime, era da quebra de confiança. Até o momento, não há uma motivação oficialmente confirmada. A investigação avalia hipóteses como estresse extremo, questões emocionais, condutas desviantes, possíveis transtornos psicológicos, mas tudo isso ainda está sendo apurado. O processo ocorre em segredo de justiça, exatamente para não comprometer as investigações nem antecipar julgamentos. Os suspeitos foram presos preventivamente. Perícias continuam sendo realizadas. Outras mortes seguem sob análise. O caso pode levar anos até uma conclusão definitiva, e até lá, vale repetir, investigação não é condenação. Marcos Vinícius é o principal suspeito no caso. Ele tem 24 anos e trabalhava como técnico de enfermagem na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. Ele tinha uma experiência profissional. Segundo a investigação, ele atuava como técnico de enfermagem há cerca de 5 anos, o que indica que ele começou na profissão ainda muito jovem. Além de técnico de enfermagem, ele também era estudante de fisioterapia, enquanto trabalhava no hospital. As autoridades apontam que Marcos teria utilizado o sistema hospitalar como se fosse um médico, acessando um login de um profissional que não estava na instituição para prescrever medicamentos letais. Em pelo menos um dos casos investigados, quando a substância que ele pretendia usar acabou, ele teria aplicado desinfetante diretamente na veia de uma paciente, várias vezes, até provocar a parada cardíaca. Em depoimento, segundo a polícia, Marcos chegou a dizer que agiu por nervosismo e que queria abreviar o sofrimento dos pacientes, versão que os investigadores consideram no contexto da apuração. A defesa dele destaca que a investigação ainda está no início e que não há condenação, ressaltando que ele tem direito à presunção de inocência. Amanda tem 28 anos e também é técnica de enfermagem. A investigação aponta que ela trabalhava em outro setor do hospital, mas a ligação com Marcos Vinícius teria sido por meio de amizade e proximidade profissional, o que a colocou no centro das apurações. Segundo matérias locais, Amanda é suspeita de negligência e possível coautoria, ou seja, de ter conhecimento das ações de Marcos e não ter comunicado ou impedido o que estava acontecendo. A defesa dela, conforme notas de imprensa, afirma que Amanda nega a participação nos crimes, diz que não estava no plantão em todos os casos e que não tinha ciência do que estava sendo aplicado nos pacientes. Ela foi presa temporariamente pela Polícia Civil no âmbito da chamada Operação Anubis, que apura as mortes. Marcela, com 22 anos, é a mais jovem do grupo. Segundo a investigação, ela era nova na instituição, ou seja, recém-chegada ao Hospital Anchieta, e estava aprendendo as rotinas da UTI sob orientação de colegas mais experientes. As autoridades apontam que Marcela pode ter cumplicidade ou omissão, ou seja, ter sabido ou visto algo sobre as ações de Marcos e não ter comunicado a outros profissionais ou às autoridades. Assim como Amanda, ela foi alvo de prisão temporária para permitir que a investigação avance e que as autorizações de buscas, apreensões e perícias sejam concluídas. A defesa da Marcela também afirma confiar que a verdade e a dignidade serão estabelecidas à medida que o processo segue. Todos os 3 foram demitidos do Hospital Anchieta após a instituição identificar circunstâncias atípicas nos óbitos e abrir apuração interna que acabou sendo enviada à polícia. A polícia também está analisando possíveis conexões com outros óbitos em plantões anteriores desses profissionais em outras instituições, para verificar se há um padrão. A investigação foi batizada de Operação Anubis pela Polícia Civil do Distrito Federal. Enquanto o inquérito está sendo concluído, os 3 são considerados suspeitos e o princípio da presunção de inocência ainda vale até que uma sentença judicial seja proferida. As vítimas eram Miranilde Pereira da Silva, 75 anos. Ela era professora aposentada que atuou na rede pública de ensino do Distrito Federal, especialmente na região de Ceilândia, onde muitos estudantes a lembram um carinho por sua dedicação. Miranilde tinha uma vida profissional marcada pelo ensino e contribuição à formação de muitas crianças e jovens. João Clemente Pereira, 63 anos.
João Clemente foi servidor público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, onde trabalhava como supervisor de manutenção. Ele era conhecido por colegas como alguém dedicado à sua função, responsável por atividades importantes na administração pública local. Marcos Raimundo Fernandes Moreira, 33 anos. Marcos era carteiro, trabalhando nos Correios no Centro de Distribuição de Brasilândia. Amigos nas redes sociais o descreveram como amigo, brincalhão e prestativo, lembrando sua alegria de viver e seu jeito sociável. 3 vítimas que tinham histórias de vida bastante distintas. Uma professora aposentada, um servidor público experiente e um homem jovem que trabalhava como carteiro. Nenhuma semelhança clínica. De acordo com a investigação, não há padrão de doença ou condição médica comum entre as vítimas, o que dificulta identificar um motivo específico que os conecte, além do fato de terem morrido na UTI enquanto os suspeitos estavam de plantão. As mortes ocorreram entre novembro e dezembro de 2025 no Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal, e vieram à tona após a investigação interna da unidade detectar sinais de irregularidade nas ocorrências. Antes de encerrar este vídeo, é importante lembrar que por trás de investigações, manchetes e processos judiciais, existem vidas interrompidas. Miranilde, João Clemente e Marcos não são apenas nomes em um inquérito. Eles eram pessoas com histórias, com afetos, famílias e sonhos e rotinas. A dor de uma perda dentro de um hospital, um lugar onde se espera cuidado e proteção, é uma dor que nenhuma palavra consegue apagar. As famílias que ficaram, fica o nosso mais profundo respeito. Que a memória de quem partiu seja lembrada pela vida que teve, pelo amor que deixou e pela marca que construiu enquanto esteve aqui. Que a justiça seja feita com responsabilidade, verdade e humanidade, e que nenhum sofrimento seja esquecido nem banalizado. Que essas famílias encontrem com o tempo algum conforto, algum amparo, e a certeza de que seus entes queridos importam, sempre importaram. Que este caso sirva não apenas como alerta, mas como um compromisso coletivo com a ética, com a vigilância e com o respeito à vida. Esse caso nos obriga a encarar uma verdade difícil. Mesmo em lugares criados para salvar vidas, falhas humanas podem acontecer. Por isso, vigilância, ética e transparência não são opcionais, são essenciais para proteger pacientes, para proteger famílias e também para proteger os milhares de profissionais da saúde que exercem a sua função com amor e responsabilidade todos os dias. Se você acredita que justiça precisa ser feita, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando casos reais que precisam ser contados com respeito e verdade.